Vocês já pararam para observar que algumas peças de crochê elas trazem aquela sensação de peça cara, de valor, né, embutido ali na peça? Vocês conseguem imaginar que seja uma peça luxuosa? Vocês já tem, né? Não precisa nem falar nada, a peça fala por si, já tem aquele ar de luxo, né, de chique. E tem outras peças que elas parecem tão simples, tão básicas, tão baratas, né, muitas vezes, que às vezes nem te dá vontade de comprar, muito menos de reproduzir aquela peça. Por que que isso acontece? Eu reuni 5 coisas, né, ao longo da minha trajetória aqui no crochê. Eu tenho mais ou menos uns 5 anos de crochê aí, que eu faço crochê, e eu comecei a observar que tem umas 5 coisas que fazem com que a nossa peça seja valorizada ou não. Então, fica comigo que nesse vídeo eu vou comentar isso com vocês. A primeira coisa que faz com que a nossa peça seja valorizada ou não, na minha opinião, é a escolha do material. Nesse vídeo eu vou falar com vocês como se eu estivesse fazendo uma roupa, né? Porque é o que eu gosto mais de fazer. Quando você escolhe material para fazer uma peça, uma roupa de crochê, você tem que pensar qual que é a sua intenção para aquela roupa, que tipo de roupa que você vai fazer, né? Você tem que pensar na peça final primeiro. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma saia rodada de crochê, como que eu gostaria que aquela saia ficasse? Eu gostaria de movimento, eu gostaria que ela fosse mais estruturada, eu gostaria que ela tivesse aí um brilho, né, assim, um glow, sei lá, no fio. O que eu imagino para essa peça? Primeiro, antes de comprar o material, antes de pensar na cor, pense primeiro no resultado final. Qual seria a saia? O que eu quero transmitir com essa saia, sabe? Pensa primeiro na peça pronta, tenta imaginar ela na sua cabeça, para aí sim você conseguir escolher o material que vai ser usado. Por exemplo, se você quer essa saia mais fluida, né? Uma saia assim que bate o vento, ela voa com o vento, aquela saia, sabe? Bem fluida mesmo. Eu não escolheria, por exemplo, um barroco, porque o barroco ele é um fio mais espesso, ele é um fio mais grosso, ele traz mais estrutura para uma peça. Isso quer dizer que ele não serve para fazer roupa? Não, muito pelo contrário. Cada fio usado com intenção, ele vai trazer o resultado esperado e ele pode sim ficar muito bonito. Mas um fio barroco não combinaria, por exemplo, para o exemplo dessa saia, que é uma saia fluida, que voa com vento, e sabe? Não combina, porque ele é um fio grosso. O que combina mais? Um fio fino. Que tipo de fio? Pode ser fio de algodão, pode ser fio de viscose, pode ser fio de seda, pode ser o próprio polileno. Ai, gente, minha língua enrolando aqui. Vou escrever a palavra. Pode ser qualquer fio, desde que seja um fio mais fino, um fio que seja mais fluido, mas cada fio desses pode ser algodão, pode ser viscose, pode ser seda, pode ser o que você quiser. Mas cada um desses fios vai trazer também um resultado diferente. Então, por exemplo, assim, o fio de algodão pode ser o Cleia, pode ser Anne, pode ser o fio que você quiser, o Charme. Mas vocês pararam para observar que cada um deles traz um resultado diferente? É por isso que eu ainda falo muito, né? Eu bato muito naquela tecla de você precisa sim fazer amostras daquele projeto, né? Precisa fazer uma amostrinha de tecido, você vai trazer uma amostrinha daquela ali, ó, 15 por 15 mais ou menos, usando o mesmo ponto e a mesma agulha, o mesmo ponto e o fio que será usado naquela peça, né? Que você tá testando para usar naquela peça. Então, por exemplo, o fio de algodão, ele já é um fio mais opaco, né? Ele pode ser o fio mais fininho para dar aquele resultado esvoaçante que a gente quer para a saia. Mas ele é um fio mais opaco. Eu quero uma saia com essa aparência, assim, mais opaca, sem brilho? Se sim, perfeito. Mas se eu quero um visco, assim, uma coisa mais brilhosa, assim, com mais glow, por exemplo, eu escolheria talvez um fio de viscose, um fio de seda, porque eu sei que eles naturalmente já têm aquele brilhozinho sutil, né? Então eu já escolheria isso, por exemplo, dependendo, eu vou usar essa saia, se é uma saia social, uma saia de festa, ou ela é uma saia mais casual, uma saia que eu posso usar num barzinho, no aniversário, enfim, vocês podem pensar no ambiente que aquela saia vai comportar melhor,
que tipo de pessoa vai vestir aquela saia, que caimento que você quer pra ela. Então, tudo isso tem que ser considerado na escolha do seu material. A segunda coisa que eu acho muito importante você observar bem e trabalhar bem é a consistência dos seus pontos, né? A regularidade do ponto. Por quê? Porque você já observou que quando a gente faz uma peça, por exemplo, isso eu tô falando de mim, tá, gente? Tô abrindo um parêntese aqui na nossa discussão, pra comentar uma coisa que acontece muito comigo. Eu já observei que quando eu tô fazendo um crochê, que eu tô descansada, que eu tô mais animada, o meu ponto fica de um jeito. E quando eu tô muito cansada, que eu tô assim, não quero fazer mais nada, mas mesmo assim eu tô ali no crochê, meu ponto já fica totalmente diferente. Então, eu sempre tento, por exemplo, se eu tô fazendo aquela peça, eu quero que ela fique perfeita, então eu vou fazer crochê sabendo disso, né? Sabendo que o meu ponto pode mudar um pouco. Eu vou pegar naquela peça sempre que eu tiver mais animada, mais descansada. Geralmente o que acontece pra mim é de manhã, eu tô mais assim, já acordo mais animada, mais disposta. Então eu sempre vou pegar naquela peça de manhã. Isso quer dizer que eu não posso fazer crochê à noite? Não, pelo contrário, posso sim fazer crochê à noite. Mas quando você perceber que você tá muito cansada, que você já não tá dando conta mais, descansa um pouquinho, depois você volta naquela peça e faz de novo, porque isso ajuda muito na regularidade dos pontos, né, na consistência do ponto, porque às vezes você bate o olho, às vezes você nem sabe o que tem de errado ali, mas você já bate o olho, já vê que tem alguma coisa que não tá combinando muito. Às vezes pode ser isso, pode ser um ponto tá mais apertadinho, outro ponto tá mais frouxo, outro ponto tá... E sempre assim, ó, pode ser a peça inteirinha feita de ponto alto, por exemplo. Mas se um tiver menor que o outro, ou tiver mais espaçado, uma correntinha tiver maior que a outra, sua peça não vai ficar bonita, ela não vai trazer essa percepção de valor, porque precisa sim ter a regularidade dos pontos, ter consistência nos seus pontos, eles precisam estar alinhadinhos, tudo bonitinho, na mesma espessura, no mesmo tamanho de agulha, né? A não ser que seja intencional a troca da agulha, mas precisa sempre ser o mesmo tamanho de agulha, o mesmo tamanho do ponto, a mesma tensão de ponto, isso conta muito. Outra coisa, gente, que é muito, muito importante, acho que todas as coisas que eu vou citar nesse vídeo são importantes, mas uma das coisas que eu bato o olho e já falo assim, essa peça eu não compraria, ou essa peça eu quero muito, é o acabamento. Acabamento, gente, é uma das coisas, uma das partes mais importantes do crochê, talvez até mais do que tecer o próprio crochê. Por quê? Um acabamento bem feito, a peça vai ser bonita do lado direito e do lado avesso. Você tem sempre que observar isso. Se, por exemplo, você terminou, tem muito arremate aparente, tem muito fio sobrando, tem muita, sabe? Você sempre precisa olhar para o acabamento do crochê num modo geral. Por exemplo, terminei uma peça, você vai passar vou dar um exemplo de uma blusa, você vai fazer uma regatinha igual essa que eu tô usando. Terminei de tecer minha peça, eu vou dar um acabamentozinho, às vezes em ponto baixo, vou fazer uns biquinhos, alguma coisa assim, um babadinho, enfim, depende do que você tá querendo pra sua peça, né? Mas eu não deixaria, por exemplo, uma carreira inteira só de correntinhas, porque isso não traz sensação de luxo, na minha opinião. Mas eu faria, por exemplo, uma alcinha fina, talvez eu daria um acabamento com ponto baixo, ou às vezes com ponto baixíssimo. Eu buscaria formas de fazer com que aquela alça fininha trouxesse algum ar de sofisticação, algum ar de que eu gastei um tempo ali, que eu realmente pensei naquele projeto. Não é só que eu queria um projeto que acabasse logo, sabe? Você vai investir tempo principalmente nos acabamentos. Eu acho que é uma das partes mais importantes, né? É você trazer no acabamento a sua assinatura. O que você quer que as pessoas batam o olho e falem, essa peça aqui foi feita pela Mari. Então, traga esse acabamento muito bem feito. Por exemplo, eu vi uma menina uma vez contando uma história, nem lembro quem é mais, tá? Porque senão eu ia citar o nome dela aqui pra divulgar o vídeo dela. Mas eu lembro de uma menina no TikTok falando que ela teve uma experiência de fazer uma peça, tecer uma peça pra uma cliente dela, a cliente ia pra alguma festa, não sei se era formatura, alguma coisa assim.
E aí ela fez uma peça, não lembro se o fio era o de viscose, e tem aquele viscose da Círculo, né, o Encanto. Gente, a menina, essa crocheteira teceu um vestido no fio Encanto, pelo que eu me lembro, e mandou pra cliente, a cliente adorou, vestido lindo, coisa e tal. Só que ela não arrematou os fios direito. O que que acontece? Ele começou a se desfazer. A menina, parece que a cliente dela correu pro banheiro, ficou quase já pelada, porque o Encanto, quem conhece o fio Encanto já sabe. Ele é um fio que ele escorrega muito fácil, ele desmancha muito fácil. É um fio, gente, que não é para iniciante, não é para amador. Aquele fio, eu amo trabalhar com ele, mas tem gente que não dá conta. E se você não faz o acabamento perfeito no fio Encanto, se você não cola a pontinha do fio, você vai se dar mal, assim, vai dar muito ruim. E foi o que aconteceu com essa menina, né, com essa crocheteira. Ela arrematou, ela escondeu a pontinha do fio ali, mas ela não colou. E tem fios que você precisa usar a cola para prender a ponta dele, por mais que você já tenha feito, né, já tenha feito o arremate, você já escondeu a ponta daquele fio ali por entre os pontos, mas ainda assim você precisa ou queimar a pontinha do fio, mas nesse caso do fio de viscose ele não queima, tá? Então ele simplesmente, você tem que colar mesmo, porque não adianta você pegar um isqueirinho ali e colar, porque ele não é um fio de plástico, por exemplo, né? Ele é uma viscose natural. Então, você precisa realmente é colado mesmo, tá? Um pinguinho de cola bem escondidinho ali para não ficar produto, nós estamos falando de acabamento. Então, não pode ficar produto, cola aparente, não pode, a pessoa nem pode saber aonde que começa, aonde que termina aquele vestido, tá? Aquela blusa, seja lá a peça que você esteja reproduzindo. Então, acabamento é muito importante, conta muito. O nosso quarto ponto é uma das coisas que eu mais tenho investido dinheiro ultimamente, que é na modelagem e caimento da peça. Por que eu falo investir tempo e dinheiro? Porque eu tô fazendo até curso de costura, eu me matriculei numa faculdade de costura para conseguir aprender melhor sobre modelagem de roupas, no modo geral, vou aprender a costurar na máquina de costura mesmo. Mas isso, a questão da modelagem, ela vai ser aplicada para qualquer roupa que eu fizer, seja de crochê, seja de tecido. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, porque já observou, por exemplo, quando você vai fazer uma blusa de crochê ou um casaco de crochê, você pega aí 2 quadrados, 2 retângulos, da frente e das costas, põe mais 2 retângulos para ser os braços, ou então só deixa a abertura do braço aqui e veste aquilo ali mesmo, né? Vocês com certeza já viram isso, porque o que tá mais cheio é tutorial ensinando a fazer isso. Você faz um quadrado pra frente, um quadrado para as costas, costura no ombro, deixa o buraco do pescoço, costura na lateral, deixa o buraco de passar os braços. Geralmente é assim, é isso que e já virou uma blusa. Fica feio? Na maioria das vezes não, porque depende do que você tá... Do tipo de fio que você vai usar, vai ficar feio ou não, né? Dependendo do material. Mas a questão que traz valor ou não para sua peça, que aumenta a percepção de valor, é quando realmente aquela peça traz uma modelagem, porque o caimento dela vai ser diferente e você vai conseguir fazer com que aquela peça converse com o corpo, né? Não vai ser só 2 quadrados, dois retângulos de crochê costurados ali na lateral e pronto, vestir. Não. Vai ser uma peça que realmente vai ter o desenho da cava, vai ter o desenho do decote, ela vai acinturar, ela vai ficar... Porque assim, no corpo feminino, por exemplo, a gente tem o volume do seio, aí a nossa cintura afina um pouco, depois abre um pouco mais pro quadril. Então, todo esse desenho, esses aumentos e diminuições que a gente vai fazer no crochê, que vai trazer a modelagem perfeita para nossa peça. Inclusive, eu estou reproduzindo algumas aulas, alguns tutoriais de algumas peças que eu vou trazer para vocês e que tem modelagem. Inclusive, eu estou desenhando o molde, estou construindo o molde no papel para trazer pro crochê. Então, é uma peça que realmente eu tô aproveitando tudo aquilo que eu tô fazendo lá na faculdade, no curso, e vai dar certo, sabe? Assim, é uma peça que vai conversar com o corpo e vai trazer muito valor pro nosso crochê, porque
Quando a peça não tem modelagem, é muito difícil que você faça com que ela converse com o seu corpo, né? Que ela realmente encaixe, sem sobra de tecido nas laterais, que realmente o crochê fique bonito no corpo. O quinto e último ponto, que na minha opinião, ele pode trazer ou não uma sensação de luxo, é quando você traz muita informação, aquele excesso de informação para sua peça. Quando tem um excesso de informação, o que eu quero dizer com excesso de informação, né? Primeiro, aquela peça, por exemplo, que ela tem muitos pontos diferentes um do outro, e aí ela vem cheia de cores diferentes uma da outra, e tá cheia de como que eu posso falar? Cheia de, sei lá, pedrinhas, né, miçangas e coisa e tal. Você coloca muita informação ali, né? Então, tô dando exemplo aqui bem, às vezes, não é tão comum, né? Eu não vejo tanto assim peças com esses adicionais, a palavra me fugiu da cabeça, mas não tem tanta coisa no crochê, eu não vejo tanto assim hoje em dia, mas tem muita peça que você bate o olho e você fala, cara, tem muita cor, tem muito ponto diferente um do outro, tem muita pedrinha, tem muita miçanga, tem muita franja, tem muita coisa, muita informação. Isso quer dizer que peça minimalista chama luxo? Não, gente, não é só isso. Tem muita peça com miçanga, com muitas cores, que traz a sensação de luxo também. Mas aí é uma intenção, você tem que pensar na sua peça como uma intenção, né, de luxo. Porque não dá pra você escolher um fio grosseiro e aí enche de pedrinha, e aí você enche de franja, e aí você enche de cores diferentes, cores que nem conversam entre si. As miçangas, cada uma de um tamanho, às vezes, na maioria das vezes, nem conversam entre si, um material muito diferente do outro, e aí fica aquela bagunça, muita informação. Você dificilmente vai vender uma peça assim. Então, a sua peça pode ser um crochê que é bordado, colorido, com vários pontos? Pode, mas tem que ser intencional, tem que ser uma coisa assim, que uma coisa conversa com a outra, né? O excesso de informação que eu tô falando não é sobre, o crochê cheio de coisa, de frufru é feio. Não, não é. Mas pode ficar feio se ele não estiver conversando uma coisa com a outra. Tem que realmente ser intencional mesmo, tá? Na minha opinião, uma peça de crochê ela não parece sofisticada porque ela demorou 30 horas para ser feita ou porque ela foi feita, né, criada com material caro. Não. Ela é uma peça sofisticada porque ela tem coerência, né, no material, na técnica, na modelagem. Tudo isso, né, todos esses 5 pontos, eles têm que estar conversando, tem que estar alinhadinho. Então, o seu crochê pode ser feito com fio mais barato? Pode, dependendo da intenção que você tiver para aquela peça. Seja roupa, seja bolsa, amigurumi, etc. Qual que é o que você quer trazer, né? Qual que é a intenção? Como que vai ficar o resultado daquela peça? E fazer as amostras, né, gente? A amostra de crochê é sempre muito importante. É uma parte chata, quase ninguém gosta de fazer. A gente não gosta de perder tempo fazendo a amostrinha, mas é extremamente importante para você conseguir prever qual que vai ser o acabamento daquele fio, como que vai ficar a peça, né? Então, são essas as 5 coisas que eu acho extremamente importante você observar e você trazer, né, para sua peça, para ela ter sim uma cara de luxo. E se você gostou desse vídeo, dessas dicas, dessas orientações, né, porque essa é a minha experiência, é isso que eu reuni, né, de informação ao longo desses 5 anos que eu faço crochê, mas tem muito mais coisas que a gente consegue aqui ir destrinchando, né? E se tiver mais coisas que vocês pensaram aí e que eu não mencionei nesse vídeo, deixem aqui pra mim nos comentários. Se você quer mais vídeos assim, bate-papo, essa coisa assim mais intimista, a gente trocar experiência, comenta aqui também. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!